Abra, por favor, primeiro livro dos Reis. Nós tivemos no primeiro livro no domingo à noite, fomos para o segundo livro, agora vamos retornar ao primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículos 33 a 36. Deus, a confissão e as bênçãos. Acharam aí? Primeiro livro dos Reis, versículo 33, vou ler. Quando por ter pecado contra ti, o teu povo de Israel for derrotado pelos seus inimigos, e quando ele se virar para ti e vier a este templo para te louvar e pedir o teu perdão, escuta-o do céu, perdoa o pecado do teu povo e leva-o de volta para a terra que deste aos seus antepassados. Quando o céu se fechar e não chover, porque o teu povo pecou contra ti, eles se arrependerem e virarem o rosto na direção deste templo e orarem e te louvarem, depois que os tiveres castigados, escuta-os do céu, perdoa os pecados do rei, os pecados do povo de Israel e ensina-os a fazer o que é direito. Então, ó Deus, faze cair chuva sobre esta tua terra que deste ao teu povo para ser deles para sempre. Sem dúvida é um pedaço de uma oração, tá? Ele está no momento na presença do povo. Nós já lemos uma passagem, né, nesse texto no meio da semana, e ele vai dizer e vai orar dizendo que estava orando por causa das promessas de Deus. Deus havia prometido, então, confiando nesta palavra de Deus, um Deus que não volta atrás. Então ele estava sendo motivado a orar por causa da palavra empenhada por Deus. E ele vai orando, ele vai falando, né? E aqui então ele fecha a questão no tema confissão, né? Está com o coração bastante contrito e ele se apresenta diante do Senhor desse jeito. Na mensagem de ontem, nós falamos sobre o tema: quando o inimigo levanta acampamento, vigia, né? Então nós falamos sobre aquele momento em que Ezequias, logo depois de ter alcançado uma grande vitória, tá? Deus mandou um livramento extraordinário. O rei Senaqueribe perdeu o exército que estava naquela região. O exército dele estava espalhado em outros lugares, mas naquela região ele perdeu cerca de 185 mil soldados. Então ele volta para o seu palácio, volta para Nínive, capital do império, e ali então ele é traído por dois filhos que mataram-no, e o terceiro filho então reinou no seu lugar, porque os dois fugiram para uma terra distante. Então tudo parecia que agora ia ficar normal, tranquilo na vida de Ezequias, tudo bom, porque o inimigo que ameaçava estava morto, o exército opressor não existia mais. Então agora para Ezequias estava tudo bem, Quando a gente termina a leitura no último versículo do capítulo 19, a gente vai para o capítulo 20, verso 1, e ele recebe essa notícia. O profeta Isaías chega para ele e diz: olha, Deus mandou dizer para você preparar as coisas, preparar a sua casa, porque você está doente, e essa doença é para a morte, você vai morrer. Então, né, estava tudo certinho, parece que estava tudo certinho, tudo calmo, mas não está. Amanhã de manhã nós vamos falar sobre esse assunto. Não existe para nós vida calma e tranquila, nunca existirá, tá? Então nós precisamos estar atentos a isso. E eu estou fazendo essa recapitulação porque eu usei a própria tentação de Jesus, né? Lucas menciona isso, e eu disse até que Mateus, Marcos e João não trata desse assunto, mas Mateus e Marcos não mencionam. Mas Lucas diz que o diabo tentou Jesus, e ao ser derrotado por Jesus, depois da terceira tentativa, ele se ausentou, aguardando uma
próxima oportunidade. Então, só essa narrativa desse texto mostra a nós que nós precisamos estar atentos. Ainda que você tenha alcançado uma grande vitória sobre Satanás, né? Assim como Jesus não caiu em tentação, né? Não pecou, então Satanás sai derrotado, mas Jesus sabia que Satanás não estava desistindo dele, ele ia continuar investindo. Agora, Marcos capítulo 1, versículo 13, ele faz uma afirmação que Lucas e nem Mateus fizeram, né? E ele diz que lá onde Jesus estava, no deserto, o deserto estava cheio de animais, de feras, animais ferozes. Então, mostrando aí que não só as opressões malignas através da tentação, mas também a própria natureza, os animais silvestres, os animais ali representavam para Jesus uma ameaça, especialmente num lugar como aquele, né? Sozinho num deserto, 40 dias sem comer, sem beber, com fome, portanto, com sede, né? Debilitado. Então os abutres, por certo, ficavam só esperando ele cair, desmaiar, tá? Então o Marcos faz esse adendo aí bastante interessante, isso para nos lembrar que nós também estamos rodeados de abutres no dia a dia, que esperam só você cair para cair em cima, né? Esperando uma oportunidade para acusar você, para entristecer você, para envergonhar você. Isso acontece, é possível. Só que nem Lucas e nem Marcos, mesmo apresentando esses detalhes, falam, mas Mateus fala, né? São coisas que a gente vai pegando os evangelhos sinóticos, ou os evangelhos semelhantes. Mateus fala no capítulo 4, versículo 11, que assim que se encerrou a tentação, os anjos vieram e serviram a Jesus, né? Alimentaram Jesus, confortaram Jesus, socorreram Jesus, né? E agora então Jesus volta para a cidade, sai do deserto, sai daquele estado de tentação e também de um lugar de tentação, num lugar perigoso, e volta para a cidade, quando ele começa a chamar os discípulos e começa a colocar pessoas ao seu redor para que pudesse ministrar a elas aquilo que ele queria que eles ministrassem depois dele. Então essas experiências com Jesus, essa oração de Salomão, essas experiências servem para nós, para trazer luz, para trazer informações interessantes, necessárias. E quando você estiver sendo pressionado, lembre-se de uma passagem como essa. Quando você estiver se sentindo perseguido, lembre-se de uma passagem como essa. Deus continua o mesmo. Ele continua o mesmo, né? Irmãos, há urgência de que os crentes façam diferença entre o que é reza e o que é oração. Há uma urgência que as pessoas aprendam isso. Reza é uma coisa decorada, uma coisa que você repete hoje, vai repetir para sempre. Oração é uma conversa franca com Deus, é um diálogo com Deus, que vai depender do seu estado de espírito, vai depender do momento em que você estiver vivendo naquela hora. Se está alegre, cante louvores, agradeça. Se estiver sofrendo, fale da sua dor. Se estiver doendo, fale para Ele. Se você estiver em pecado, peça perdão. Tá? Então a oração é diferente de reza, precisa ser diferente, e nós precisamos fazer essa diferença, entender essa diferença, tá? A ideia que você tem de Deus, olha só, a ideia que você tem de Deus orienta toda a sua experiência religiosa, inclusive a prática na oração. O que você pensa de Deus vai definir que tipo de oração você vai, que tipo de conversa, de diálogo você vai ter. Se você está perto de um amigo, você conhece há muito tempo, você tem liberdade, não tem? Agora, se você está perto de um estranho, você pode até se comunicar, mas estritamente o necessário, somente aquilo que for necessário. Você vai conversar com uma pessoa estranha atrás de um balcão, você chega lá, isso, e pega uma assinatura ou assina um documento e termina, talvez um aperto de mão, um muito obrigado. Agora, quando você está com amigos, pessoas que você, né, se relaciona, então, por isso que eu estou dizendo, o tipo de comunhão que você tiver com Deus vai definir que tipo de qualidade de oração você vai fazer, né? O modo como você se comunica com Deus é fruto do que você crê em relação a Ele.
Como você se relaciona com Deus? Isso é fruto, você está colhendo exatamente aquilo que você crê em relação a Ele. A oração deve ser o resultado de uma íntima comunhão, não só de uma experiência religiosa, né? Um detalhe, tem gente que ora para ter comunhão. Não, você ora porque tem comunhão. Não vou orar para ter comunhão com Deus. Eu preciso ter um momento de comunhão com Deus. Não, você ora porque você já está em comunhão com Deus. Está perto, está no seu alcance. Talvez não da sua mão, mas da sua fé, o seu coração, tudo direcionado para Ele, e você então se relaciona com Ele. Então o fruto que nós estamos colhendo hoje é resultado daquilo que nós semeamos ontem nas nossas orações, nos nossos pedidos, tá? Isso vale também para qualquer outra experiência, mas principalmente a experiência de oração. Veja bem, em Êxodo capítulo 33, no versículo 11, nós vemos lá que Josué nunca se afastava da tenda da congregação, do santuário. Os outros iam e vinham, Moisés estava lá. Enquanto Moisés estivesse lá na tenda, recebendo a revelação, escrevendo o que escreveu, a Bíblia diz que Josué não se afastava, ele permanecia lá no seu posto, jovem ainda. O que aconteceu com ele? Mais tarde, o grande general, o grande condutor do povo de Israel, substituto de Moisés. Por que foi Josué o escolhido para essa tarefa? Porque também ele tinha uma íntima comunhão com Deus, assim como Moisés tinha e teve. Então ele não se afastava, e porque não se afastou, Deus o segurou, o abençoou. É assim que deve acontecer. Vamos para a experiência de Samuel. A Samuel, adolescente ainda, faz uma oração e se coloca nas mãos de Deus, e decide que vai obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Quem foi Samuel? Samuel foi um dos maiores estadistas, um dos maiores profetas e um dos maiores sacerdotes que Israel já teve. Estão nele todos os 3 ofícios de Jesus Cristo: rei, sacerdote e profeta. Samuel, sabe por quê? Porque quando criança, ele tomou a decisão de servir ao Senhor, viveria para a glória do Senhor. Então, quando eu vejo essas crianças cantando aqui, no mês da juventude, os adolescentes, os jovens, né? É muito importante que isso aconteça. É muito importante. Amanhã teremos a apresentação das crianças no culto da manhã. É fundamental que as nossas crianças aprendam a ter comunhão com Deus, e isso precisa ser ensinado, porque o mundo está ensinando outras coisas, está ensinando o contrário, né? Então cabe a nós, cabe à família, cabe ao povo de Deus ensinar corretamente as nossas crianças, para que quando eles crescerem, eles tenham uma vida de qualidade com o Senhor. Mas hoje eu gostaria de falar sobre essa oração de confissão, tá? O que é uma oração de confissão? Há pelo menos 5 maneiras de se fazer uma oração de confissão, tá? 5 maneiras. A primeira é o reconhecimento, né? Você precisa reconhecer o erro, né, que está dentro de você, tá? Foi sem querer, foi uma tentação muito forte. Não. A verdadeira oração de confissão, ela acontece quando você reconhece que o pecado é seu, a maldade está no seu coração, né? Você pecou, então você precisa reconhecer isso. Se você não reconhecer isso, não adianta você querer confessar, pedir perdão, porque Deus não vai perdoar. A segunda maneira de se fazer uma verdadeira oração de confissão, nós precisamos lembrar que a nossa confissão é feita a Deus, não é feita ao pastor, a um padre. A verdadeira confissão é direcionada a Deus. Nós pecamos contra Deus. Vocês lembram do filho pródigo? Quando ele chega: pequei contra Deus e contra os céus. Tá? Então o pecado é uma ofensa a Deus, é uma agressão à nossa comunhão com Deus. Então, se você errou em relação a Deus, o pecado é uma falha para com Deus.
nós erramos o alvo. Deus tem uma vontade para nós e nós fracassamos, pecamos. Então, se eu pequei contra Deus, eu preciso confessar a Deus, abrir o meu coração para Ele, conversar com Ele e ser sincero. O terceiro item que precisa acontecer, que ao confessar nós precisamos expor tudo a Deus. Devemos deixar Deus, ver como nós somos. Então você não pode chegar para Deus e contar metade do pecado, metade do pecado, ou tentar maquiar o pecado. Não adianta, isso é bobagem. Isso é bobagem, Como pastor e fazendo aconselhamento pastoral, eu atendo pessoas constantemente. E de vez em quando aparece uma pessoa lá que quer abrir o coração e falar a respeito da sua vida, e questão de pecado, e pedir orientação, pedir ajuda. Aliás, eu estou aqui para isso. Tá? Agora, existem pessoas que quando elas vão ao pastor é porque o pastor foi a elas. Não é a mesma coisa. Vocês estão entendendo? O pastor ficou sabendo, aí a pessoa vai e abre o coração. Isso não é confissão. Isso é uma declaração de culpa só. Eu fiz. Mas se você nunca for aquela pessoa, ela nunca vai dizer nada. E uma outra coisa é que às vezes acontece, é que a pessoa chega e conta metade do problema, não conta a outra parte do problema, e às vezes o pastor sabe, porque o diabo, irmãos, ele trabalha assim. O diabo, quando está tentando uma pessoa, ele tenta convencer a pessoa do seguinte: olha, ninguém vai saber, só tem você aqui. Só você e essa bela mulher. Ninguém vai ficar sabendo, tá? Aí só que tem um detalhe: quando você cai em tentação e comete pecado, o diabo mesmo se encarrega de contar para todo mundo, porque ele quer envergonhar você, ele quer entristecer, ele quer acabar com a sua família, acabar com a sua igreja, tirar a sua paz, tirar a sua alegria. Então não vai acontecer, ninguém vai ficar sabendo. Então aí a pessoa, quando vai confessar, ela chega e vai com meias palavras, meias verdades. Isso não é confissão. A pessoa precisa chegar e: Senhor, eu pequei, e o meu pecado foi esse. Minha vida está diante. O Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece o meu coração. O salmista lá no Salmo 139: sonda-me, ó Deus, vê o meu coração, olha o meu coração. Deus pode fazer isso. Então, na verdadeira confissão, você expõe a sua vida diante do Senhor. Então nós devemos, outra coisa, assumir o nosso pecado como responsabilidade pessoal. Quando Eva pecou, Deus chegou, foi a serpente. A serpente me enganou, Mas quando Deus foi a Adão, foi a mulher que me deste. E ainda culpa Deus, foi a mulher que o Senhor me deu, foi o Senhor que me deu esse entrave. Não foi? Ele tentou responsabilizar Deus. A mulher que me deste, ela que me levou a pecar. Tá? Então esse tipo de confissão para Deus não serve. Deus sabia muito bem que Eva era responsável e que Adão era tão responsável quanto ela. Tá? Então nós precisamos assumir o nosso pecado como responsabilidade pessoal. E outra coisa, nós devemos abrir o coração para perdoarmos a quem nos ofendeu. Tá? Precisamos abrir. Se você não tem condições de perdoar uma pessoa, então fica difícil você se habilitar a perdão, Deus perdoar você. Se não há em você, a Bíblia diz isso muito claro, Deus sabe que você não perdoa. Então, se Deus sabe que você não perdoa, Ele não vai perdoar também. Uma outra coisa, nós devemos abrir o coração para pedir perdão às pessoas também que nós ofendemos. Então, se você peca contra Deus, você vai e confessa a Deus. Mas se você ofendeu uma pessoa, você deve ir àquela pessoa. Se você ofendeu a sua igreja, você deve ir à sua igreja e confessar o seu pecado. É assim, pastor? É a Bíblia que ensina assim.
A Bíblia nos ensina assim, né? E nós precisamos deixar, irmãos, a hipocrisia. A confissão, ela precisa ser honesta, muito honesta, tá? Existem alguns textos que eu gostaria de dar para vocês. Nós já lemos, né? Nós já lemos, que é esse aqui. Veja bem, quando Salomão está orando, né? E ele diz assim: quando por ter pecado contra ti, ele está conversando com Deus. Então, quando o povo, por ter pecado contra ti, for derrotado, porque vai acontecer, a derrota é consequência do pecado, a tristeza, a vergonha, a desonra, o sofrimento, a própria morte é consequência do pecado. Então ele está dizendo, quando for for derrotado, porque vai acontecer, né? Mas só que quando isso acontecer e esse povo se voltar para o Senhor com um coração sincero, para te louvar e pedir perdão, Pai, escuta, Senhor, escuta do céu. Ele vai assim, em uma intimidade extraordinária. Perdoa, Senhor, o pecado do teu povo, leva-o de volta para a terra que deste a ele lá no passado, né? No versículo 33, quando o céu se fechar e não chover, porque o teu povo pecou. Irmãos, precisamos entender isso, irmãos. Eu vejo muita gente reclamando de sofrimentos, de enfermidades, de escassez, de falta de dinheiro, falta de emprego, falta de alegria, falta de paz, né? E essas coisas, elas podem ser provocadas por elementos externos, sim, né? O diabo pode fazer guerra quando você não está em guerra, mas também pode ser provocado por pecados, consequência do pecado, tá? Vou repetir uma frase que eu falo aqui constantemente: Deus não tem compromisso com desobediente. Então, ele diz aí, quando o céu se fechar, e vai se fechar. Então, se eu não me consertar com Deus, não vai chover na minha horta, não vai, tá? Então está lá, o texto está lá. Então, mas Senhor, quando fizer isso, né? Mas se o povo se arrepender, ele pede de novo: escuta, Senhor dos céus, e perdoa os pecados. Perdoa o pecado do rei. Ele também agora se inclui. Eu também, Senhor, também vou precisar das tuas misericórdias. Então, ó Deus, faz de cair chuva sobre esta terra que deste ao teu povo para ser deles para sempre. Então ele está falando que Deus pode fazer chover bênçãos nas nossas vidas. Então, se isso é verdade, então eu preciso abrir o meu coração, porque Deus estabeleceu a condição. O perdão é só mediante a confissão sincera, confissão honesta, tá? Então eu preciso confessar o meu pecado. O salmista Davi, no Salmo 32, no versículo 5, então eu te confessei o meu pecado. Ele, Davi, eu confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Eu fui maldoso, eu pratiquei maldade, né? Então ele disse assim, então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade, resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoastes todos os meus pecados. Você está entendendo? Então, para Deus perdoar todos os meus pecados, eu preciso confessar todos os meus pecados. Não posso encobrir maldade no meu coração. É por isso que o filho desse camarada Davi, quando ele escreve o Salmo, o Provérbio 28, verso 13, ele diz assim: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os pecados e os abandona. Então Salomão escreveu isso: quem tenta esconder os pecados de Deus não vai ter sucesso na vida, em nenhum aspecto. Mas aquele que confessa e abandona o seu pecado, dessa pessoa Deus tem misericórdia e Deus abençoa. Tiago, no capítulo 5, versículo 16: confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de um obediente a Deus tem muito poder. Numa outra versão, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Tá na Bíblia, irmãos.
Está lá, a gente não pode ignorar essas coisas, tá? Ah, tem orado, não está acontecendo nada, e não está acontecendo, né? Será que Deus não está ouvindo? Não. Pode ser que o problema seja eu. Hal Lindsey, no seu não livro, um folheto, opúsculo, o caminho da culpa, né? Ele diz assim que pelo menos metade das pessoas que estão nos manicômios internados, metade poderia voltar para casa curados se soubesse que já foram perdoados. Olha só, um cientista, não é um pastor que está escrevendo, não, é um cientista, tá? Metade das pessoas que estão internadas, doentes mentais, poderia voltar para casa curadas se soubesse que já foram perdoados. O perdão traz cura, irmãos. O perdão comunica a vida. O perdão sara feridas, né? Apaga, tira as cicatrizes. Então essa oração de confissão é sem dúvida o primeiro passo para uma vida vitoriosa. Então, se você vai interceder por alguém, se você quer orar por sua igreja, se você quer orar pelo seu candidato, se você quer orar pela política, se você quer orar pelo seu país, trate desse assunto em primeiro lugar. Faça a sua autoavaliação. Veja se há algo em você que precisa ser colocado diante de Deus, tá? Ah, mas Deus já sabe. Ele já sabe mesmo. Só que você precisa dizer isso para Ele. Deus quer que você fale. Eu contei, foi a história do marreco. Foi que dia mesmo que eu contei? Foi a noite dessa aí, né? Falei sobre a história do marreco. A você que não veio naquele dia perdeu. Amanhã, foi terça-feira, né? Amanhã à noite eu estou pensando em fazer um pedido. Quem veio todas as noites, né? Eu vou dar uma bênção especial para essas pessoas. Brincadeira, irmãos, me perdoe, isso é brincadeira. O Papa tem uma bênção especial lá, por que eu não posso ter? Né? Então, irmãos, tem uma coisa que às vezes as pessoas, né, não é lembrar a Deus que você pecou, isso Ele já sabe. A confissão você não está lembrando Deus, Deus já sabe disso. É você lembrar você mesmo, é você ser honesto com você mesmo, minha irmã. Então é assim que acontece. É uma exposição sincera de culpa, de responsabilidade, né? É uma atitude positiva, uma atitude super positiva, e Deus atende, tá? Então, sempre quando falo sobre confissão nos cultos de orações, eu digo o seguinte: essa oração eu não posso fazer por você, e nem você fazer por mim. Pecado, meu pecado, eu trato com Deus diretamente. Não há como você orar: ah, Senhor, perdoa o pastor Assis. Você pode até fazer isso, mas não vai adiantar muito não, tá? Eu preciso eu mesmo me arrepender, ser honesto diante de Deus. Então o seu caso também é seu caso. Cabe a você também buscar em Deus o perdão para os seus pecados. E é aqui que Deus começa a promover em nossas vidas verdadeiras vitórias. Congresso de Despertamento Espiritual, né? Despertando 2018. Esse congresso só terá significado para mim e para você se nós começarmos a sermos mais honestos diante de Deus, buscar ajuda, buscar socorro, na certeza de que Ele está querendo nos abençoar. Então, ó Deus, faze cair chuva sobre esta terra, que desce ao teu povo para ser deles para sempre. Estava numa das mensagens dessa semana, eu não falei, eu tenho demorado muito, né, pregando, mas eu pulei aquela parte. Um dos maiores avivalistas que o mundo já conheceu Finney, Charles Finney, né? E ele um dia ele foi numa igreja, foi lá, sentou lá nos bancos, assistindo os cultos, e gostou, voltou, e ele ficou indo. E ele ia só nas quartas-feiras, porque ele não morava na cidade, no final de semana ele ia para a sua cidade. Então no dia de semana, culto de oração, ele ia 2, 3, 4, um mês, 6 meses. E um dia a igreja notou aquele camarada lá, era visitante, né?
Então as pessoas, quem vai pedir oração, quem vai orar e tal. E o Finney, então alguém pergunta para o Finney, o senhor gostaria que nós orássemos pelo Senhor? Ele disse, não. Por que não, senhor? Ele disse, porque eu estou aqui já há alguns meses e eu tenho notado que vocês fazem os mesmos pedidos. Eu tenho notado que as pessoas que vocês estão orando, que estão doentes, continuam doentes, piorando cada vez mais. Eu tenho notado, e ele foi falando, eu tenho notado isso que vocês estão fazendo, e eu tenho notado que vocês não são honestos nas suas orações. Eu tenho notado que vocês, não têm fé, não têm fervor, que vocês oram assim da boca para... Ele foi falando, perguntaram, ele foi falando, e depois ele disse, vocês sabem por que Deus não responde às orações de vocês? Ninguém falou nada. Vocês não têm direito a isso. Vocês não têm direito a serem respondidos nas suas orações. A igreja se constrangeu, alguém levantou lá e orou, confessaram os pecados, reconheceram que havia alguma coisa de estranha nas orações deles, e a partir daquele dia então começaram a buscar mais fervor, mais ardor e a se importar mais com as pessoas. E aquela igreja mudou completamente. E Finney se converteu naquela igreja. E ele se tornou e se transformou num dos maiores pregadores do evangelho do seu tempo. Tá? Ele era convidado por presidentes para fazer visita, para orar na casa, no palácio. Tá? E eu li uma biografia dele, um testemunho muito interessante. O dono de uma grande empresa algodoeira chamou para que ele fizesse uma visita lá, e no horário do almoço ele pregaria num culto que ele ia desligar as máquinas, ia dar um tempo lá para ele pregar, né? E aí ele chegou cedo, e o dono lá começou a mostrar a ele aquelas coisas lindas, aquelas máquinas funcionando, né? E tudo ligado, e muitas mulheres. E quando o Charles Finney passava assim, as mulheres mexiam com ele, né? Devia ser um rapaz bonito, né? Devia ser um camarada igual a mim, assim, mais ou menos. Aí ele ia passando assim, as pessoas mexendo e tal, e as mulheres, ele olhava, né, um pouco sem graça, o patrão daquelas mulheres também tanto sem graça, né? E ele então, tudo bem, terminou a visita, viu as máquinas, chegou a hora do culto. E quando o patrão chamou todo mundo para um grande auditório, já estava preparado, gente para tocar, e quando chegaram lá, o patrão falou assim, olha, eu convidei um homem para pregar aqui hoje, e ele veio especialmente para falar de Deus, do amor de Deus para vocês, e eu queria apresentar a vocês Charles Finney. E quando ele disse Charles Finney e chamou, e aquelas mulheres viram que era aquele homem que estava lá naquelas máquinas, elas conheciam a fama dele, mas não sabiam que era ele. Elas caíram em pranto, choravam vergonhosamente, choravam de vergonha de terem tratado Charles Finney daquele jeito. Olha só, né? Então ele teve uma experiência real com Deus. E nós precisamos entender isso, né? Será que nós temos direito a ter respostas de Deus às nossas orações? Eu gostaria que você pensasse, esse é um assunto individual. Eu não posso tratar de você e nem você tratar de mim. Cada um de nós precisamos lidar com essas questões. Deus nos ama tremendamente. Ele merece o nosso respeito. Ele merece a nossa obediência. E Ele sabe muito bem que nós somos falhos. Ele sabe que nós somos suscetíveis ao pecado. Mas Ele sabe também, está disposto, se eu confessar, Ele está disposto a me perdoar. Ele disse isso, Ele disse que faria isso, tá? Então nós precisamos entender isso.